Atenção, atenção, Sereto News chegando, sai zica, saiu a zica do Yuri Alberto, desencantou até que enfim, saiu o gol do Yuri Alberto depois de 9 jogos, ele meteu a bola para dentro e salvou o Corinthians da zona de rebaixamento. É um gol que tem que comemorar muito, é um gol importantíssimo para o Corinthians. Não venceu? Mas pelo menos não perdeu. A fase está mudando. É isso aí, eu conto tudo para você agora. Sereto News, roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto. É de graça, você não paga nada. Muita gente nova chegando no canal do Sereto. Já passamos de 150 mil youtubers, espectadores. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E deixe o seu comentário a respeito do empate que salvou o Corinthians da zona de rebaixamento, do gol do Yuri Alberto. Yuri Alberto desencantou. Saiu a zica do Yuri Alberto. E esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Assista todos os lances ao vivo da Comebol Libertadores na OneFootball. O link está na descrição do vídeo, o link está também nos comentários fixados. Assista todos os lances ao vivo também da Comebol Sul-Americana e, é claro, todos os detalhes, todos os times, jogadores e gols do Corinthians. Ah, e tem também os jogos do Campeonato Alemão, com exclusividade, com absoluta exclusividade, os jogos do Campeonato Alemão. Tudo isso você acompanha na OneFootball. E acompanha, por exemplo, o que foi os melhores momentos do jogo do Corinthians contra a equipe do Fortaleza. Que jogo, senhoras e senhores. O Corinthians enfrentou um dos melhores times do Campeonato Brasileiro, que é o Fortaleza. O Fortaleza está na 4ª posição do Campeonato Brasileiro, com 8 pontos ganhos. O Corinthians não venceu. Todo mundo imaginava todo mundo esperava por uma vitória do Corinthians, por uma reação do Corinthians. A fase ainda é muito negativa, a fase é muito complicada. Mas pelo menos o Corinthians não perdeu, né? Pelo menos o Corinthians estancou a sangria, parou de perder, o que já é uma boa notícia, parou de perder e conseguiu um empate que livrou o Corinthians da zona de rebaixamento. Se o Corinthians tivesse perdido, o Corinthians estaria na zona de rebaixamento. O Corinthians nesse momento tem 4 pontos ganhos, 4 pontos ganhos, tem o mesmo número de pontos do Atlético Mineiro, por exemplo, mas o Atlético Mineiro está embaixo do Corinthians. E o Corinthians jogou o Flamengo para a zona de rebaixamento. O Flamengo tem 3 pontos ganhos, está na zona de rebaixamento. Então, se o Corinthians está mal, tem gente que está pior ainda no campeonato. Gente como o Atlético Mineiro, que o Corinthians vai enfrentar pela Copa do Brasil, gente como o Flamengo, que o Corinthians ainda vai enfrentar no Campeonato Brasileiro. Agora, o destaque, é claro, para o gol do Yuri Alberto. Depois de 9 jogos sem marcar gols, ele perdeu a posição no time, ficou no banco de reservas, foi lá, entrou no segundo tempo, fez o gol aos 40 minutos do segundo tempo, pegou a bandeirinha, olha que foto bacana essa, pegou a bandeirinha, foi comemorar, foi muito comemorado pelos jogadores corintianos. O Yuri Alberto é muito querido pelo time do Corinthians, pelos jogadores do Corinthians. Apenas o 5º gol dele no campeonato, na temporada, né? Não fazia gol desde o Campeonato Paulista, naquele gol contra o Santo André, desde que foi para a seleção brasileira, que o Yuri Alberto não fazia mais gols com a camisa do Corinthians. Mas voltou a fazer gol, desencantou, saiu a zica, e tomara que com ele tenha saído a zica também do Corinthians. A fase começou a mudar, né? Isso é muito importante. A fase começou a mudar. O que é preocupante é que essa cena que nós estamos vendo aí, do Yuri Alberto com o Roger Guedes, talvez não seja repetida tantas vezes assim com o Vanderlei Luxemburgo no comando do Corinthians. O Luxemburgo, e eu tô de mal com o Luxemburgo por isso, não gostei disso. O Luxemburgo deu a entender que Roger Guedes e Yuri Alberto não podem jogar juntos. Que se jogarem juntos, o meio de campo vai ficar muito vulnerável se jogarem juntos. Porque o Roger Guedes ele quer que jogue mais perto do gol.
O Roger Guedes ele quer que jogue como centroavante. E se jogar Yuri Alberto e Roger Guedes juntos, vai jogar com 2 atacantes. E aí o Luxemburgo acha que o Corinthians perde o meio-campo, vai perder poder de marcação no meio de campo. Pelo menos na análise do Vanderlei Luxemburgo. Lembra que o Vitor Pereira teve a mesma análise, dizendo que o Roger Guedes e o Yuri Alberto não poderiam jogar juntos? Só que o Roger Guedes, curioso, né? Justamente agora que ele jogou mais perto do gol, ele não fez o gol, né? Já tem 14 gols na temporada, mas justamente agora que ele jogou mais perto do gol, ele não fez o gol. Agora o Vanderlei Luxemburgo já chegou chegando, o Pô fechou, já deixou bem claro que quem manda no Corinthians é ele, Vanderlei Luxemburgo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Por exemplo, essa dupla de zaga aí, dupla de zagueiros, vai ser, por enquanto, continua sendo a dupla de zagueiros titulares do Corinthians. O Gil e também o Murilo. Os dois estão muito bem. O Vanderlei Luxemburgo diz que gosta muito do Bruno Mendes, por exemplo, gosta muito do Caetano, citou o Caetano, citou o Balbuena, mas diz que essa dupla de zaga se entrosou, jogou mais protegida, o Corinthians jogou com o meio de campo mais fortalecido, com o Rony, com o Fausto Vera, com o Matheus Araújo no meio de campo, e teve um time com mais poder de marcação para jogar contra a equipe do Fortaleza. A notícia complicada para o torcedor corintiano é que para o jogo da próxima quinta-feira contra o Botafogo, o Fausto Vera não vai poder jogar, que o Fausto Vera tomou o 3º cartão amarelo. Quem vai jogar? Será que vai ser o Maicon? Provavelmente deve ser o Maicon que irá jogar, o Maicon que hoje ficou no banco de reservas. Mas deve ser a primeira opção, porque o Duqueiroz não vai jogar mais pelo Corinthians. O Luxemburgo já deixou claro que o Duqueiroz já está vendido para o Zenit da Rússia, então não vai mais fazer parte do Corinthians, não vai mais fazer parte dos planos do Corinthians. O primeiro volante vai ser o Rony. O Rony está jogando, é o único volante de marcação nesse time do Corinthians. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, eu particularmente gosto muito do Rony, acho que ele empresta raça ao time do Corinthians, é um volante de muita raça, de muita dedicação, se tecnicamente ele não tem toda a qualidade que o corintiano desejaria que tivesse, pelo menos na raça ele compensa, ele é o volante de marcação. Quando não joga, o Corinthians fica desprotegido na defesa. Então o Rony vai jogar ao lado de outro volante, que pode ser o Maicon, e o Maicon provavelmente vai entrar no lugar do Fausto Vera. Outro jogador que deve ficar de fora, e é uma pena, se bem que eu tô achando que nos bastidores o Corinthians vai trabalhar para desconvocar o Biro. O Biro foi a grata surpresa do jogo. Ele entrou na partida no lugar do Pedro. O Pedro não jogou bem. O Pedro foi escalado, o Adson foi escalado na ponta direita, o Roger Guedes de centroavante, o Pedro na ponta esquerda. O Pedro não jogou bem no primeiro tempo, foi substituído no intervalo, e aí entrou o Guilherme Biro. O Biro foi muito bem, deu caneta no adversário, levantou a torcida foi ao delírio com a presença do Biro, e o Biro ele não vai jogar a próxima partida, quer dizer, ele pelo menos ele teria que se apresentar à seleção brasileira, né? Ele teria que se apresentar à seleção brasileira porque está convocado para a Copa do Mundo. Se ele vai ser desconvocado ou não, depende da direção do Corinthians. Trabalhar nos bastidores para que ele seja desconvocado. O Pedro, que a gente viu na foto, o Pedro também estava convocado para a Copa do Mundo Sub-20 e foi desconvocado. O Luxemburgo quer cada vez mais botar a molecada para jogar, botar os garotos para jogarem, para dar uma rejuvenescida no time. Então o time teve o Murilo, teve o Matheus Araújo, teve o Pedro, teve o Biro, teve o Adson, que também é um garoto, ainda é um garoto, tá mais rodado do que os outros jogadores, mas ainda é um garoto, e foi muito bem no jogo o Adson, jogou até onde conseguiu jogar, depois perdeu o fôlego, botou muita velocidade no time, e aí quando ele não conseguiu mais jogar, ele foi substituído e entrou o Romero. O Corinthians não foi aquele Corinthians que o torcedor gostaria que fosse? Não foi, mas já foi um time mais organizado, já deu para ver a cara do Vanderlei Luxemburgo, um time mais organizado dentro de campo, um time com mais a cara do Corinthians, um time com mais poder de marcação, um time com mais velocidade. Destaque negativo, eu diria que foi o Fábio Santos. Mais uma vez, o Fábio Santos foi muito mal no jogo.
tanto foi mal no jogo que ele foi substituído pelo Matheus Bidu, e o Luxemburgo deu uma pista na entrevista coletiva, dizendo que inclusive ele pode utilizar o Murilo de lateral esquerdo no decorrer da partida, no decorrer dos jogos. Pode, inclusive, utilizar o Murilo. Ele deu uma pista, dizendo que o Murilo pode jogar por ali como zagueiro, tal. O Fábio Santos já não é mais o mesmo. O Fábio Santos já não tem fôlego para jogar, suportar os 90 minutos, quanto mais uma sequência de jogos. Então a situação fica realmente mais complicada. Mas é isso. O Corinthians empatou. Empate importantíssimo para o Corinthians, que se livra da zona de rebaixamento. E agora pensa na sequência de jogos do campeonato, que é muito difícil. Mas o negócio é pensar num jogo de cada vez e pensar no jogo contra o Botafogo, que é na próxima quinta-feira. O Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, tem 12 pontos. Ah, e sobre reforços. Quero falar sobre reforços. O Luxemburgo não disse abertamente, mas deu a entender que o Corinthians sim está em busca de reforços, e só que vai tratar isso de maneira sigilosa com a direção corintiana, porque ele sabe que o time precisa de reforços para as competições que vêm, para todas as competições, né? Para o Campeonato Brasileiro, para a Libertadores e para a Copa do Brasil. Faça sua inscrição aqui no canal do Cereto. Saiu a zica! Saiu a zica! O Yuri Alberto desencantou. Essa foi a grande notícia do empate do Corinthians à noite em Itaquera. Faça sua inscrição, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Ative o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu comentário. O que é que você achou desse jogo do Corinthians? Achou que já teve evolução no time do Corinthians, do Vanderlei Luxemburgo? Deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.